Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano e esse é o podcast Subversivas. Se você, assim como eu, decidiu voltar a estudar depois de muitos anos, saiba que você vai precisar de muita determinação, muita paciência, mas principalmente organização e planejamento para que esse novo projeto dê certo e para que você não se sinta tão sobrecarregada no caminho. E por isso, pensando nisso, eu decidi gravar esse episódio para vocês com estratégias para que você consiga se organizar e faça com que esse novo projeto dê certo. Mas antes disso, um recado bem rápido. O podcast Subversivas, ele é totalmente independente, ou seja, eu e a Jana cuidamos de tudo, desde pesquisar e chamar as convidadas, até a criação das pautas, a gravação dos episódios, edição, divulgação para que esses episódios cheguem para mais pessoas. Ou seja, é um trabalho árduo, mas que a gente tem acreditado muito nesse projeto e a gente está bem feliz com os feedbacks que a gente tem recebido. Então, se você curte o podcast e acredita no nosso trabalho, participe do nosso Apoia-se e a partir de R$ 8,00 você já nos ajuda e tem acesso a conteúdos exclusivos. Então, clica no link que vai estar aqui na descrição e participe. E agora, vamos ao assunto do dia. Bom, para quem não sabe, eu sou estudante de psicologia do terceiro semestre, ou seja, tem muito chão ainda pela frente, mas eu quis compartilhar isso com vocês para que vocês saibam, né, que essa jornada que eu estou compartilhando aqui também tem sido a minha. Eu me formei em jornalismo em 2015, ou seja, 7 anos depois de me formar, estou fazendo psicologia. E por mais que eu realmente queira aprender sobre isso, e que eu gosto muito do assunto, é bem desafiador. E é muito normal, quando a gente faz a primeira faculdade, a gente sai da escola e já vai para a faculdade. Ou seja, a gente já está no ritmo, né? No ritmo de estudar, a gente já sabe como a gente funciona, mais ou menos. E depois, quando você fica um tempo sem estudar, e aqui eu estou falando de estudar da maneira mais tradicional, né? Como eu estou falando, uma faculdade, por exemplo, demora para a gente entender como que a gente funciona, como que é a organização, como que é a melhor estratégia para que a gente consiga não ter uma rotina tão cansativa. Bom, antes de falar as estratégias quando você já estiver estudando, eu queria falar uma coisa que às vezes a gente não leva em consideração. Então, se você não se matriculou ainda, eu acho que é importante para a sua organização e para o seu planejamento você olhar tanto a grade curricular das faculdades que você está a fim de fazer, você olhar a mensalidade, as notas do ENAD, porque eu vejo muitas pessoas falando que fizeram faculdade numa faculdade que não era boa e que se surpreendeu, que não tinha tais coisas na grade. Então, assim, olhem com muito cuidado as matérias que tem na faculdade, a nota que tem, né, no ENAD, como eu falei, se a faculdade tem uma boa nota, por mais que isso pareça que não tenha a ver com organização e com planejamento, tem muito, porque pode ser que futuramente você se arrependa. Então, antes de se matricular, pesquise. É muito importante que a gente leve esses pontos em consideração. E um ponto importante para você levar em consideração é a mensalidade da faculdade que você vai escolher. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, no calor do momento, a gente pode levar em consideração o valor que te apresentam no primeiro semestre, por exemplo. Mas você tem que pensar que aquele valor provavelmente, muito provavelmente, vai aumentar no próximo semestre ou no próximo ano, dependendo da grade da sua faculdade. Então, se atentem a isso, se organizem já para ter uma brecha financeira mesmo para você, porque provavelmente esse valor vai aumentar. Então, é importante que você já saiba disso antes de se matricular. Na minha primeira faculdade de jornalismo, o curso aumentou bastante. Nessa ainda tá ok, assim, de psicologia tá ok, mas jornalismo aumentou bastante, então eu tive que ir me adaptando a essas novas mensalidades. E se você entrar antes, já sabendo disso, você consegue se programar melhor.
E aí, beleza, você foi lá, pesquisou, gostou da grade da faculdade, as faculdades têm boas notas no ENAD, a mensalidade está dentro do seu bolso, você já está contando com um aumento, e aí você se inscreveu e começou a faculdade. O que fazer, primeiro de tudo, para se organizar? Pegue as matérias que vão ter e pegue aquele conteúdo programático que normalmente liberam. Eu gosto muito de fazer isso logo no começo do semestre. Então, pegue esse conteúdo programático, já veja as datas e já coloque numa agenda. O ideal aqui, eu uso bastante planner, né? Como muitos ouvintes já sabem, que eu gosto muito de planner, mas como as datas de provas, datas de trabalho, são compromissos, e aí o planner ele não vai te lembrar, né? Só se você for lá manualmente olhar, eu oriento que vocês coloquem no Google Agenda ou alguma outra agenda que vocês usem, que você consegue colocar lembrete. Então, vamos supor que você foi lá e pegou o conteúdo programático da matéria de psicanálise, por exemplo. E aí, naquela matéria, já tem as datas das provas e dos trabalhos. Então, vamos supor que o trabalho é dia 20 de setembro. Você coloca no Google Agenda 20 de setembro e usa as ferramentas que tem dentro do Google Agenda. Lá no Google Agenda tem lembretes, notificações. Você clica em notificações e pede para ele te avisar um mês antes, 2 semanas antes, 3 dias antes, porque aí ele vai ficar te avisando e vai te ajudar para que você não esqueça do que precisa ser feito. Então, eu acho bem importante você fazer esse apanhado de todas as matérias. Por quê? Porque você já consegue se programar melhor, você já consegue ter um planejamento futuro de tudo que você vai precisar fazer. É muito comum que a gente pega de surpresa e deixa os trabalhos para a última hora. Então, você fazendo isso no começo do semestre é justamente para evitar essas surpresas, e justamente para evitar que você marque compromissos quando você vai ter que entregar um trabalho, quando você vai ter que fazer aquele trabalho. Então, faça esse apanhado, usem esse Google Agenda, aproveita que é uma ferramenta gratuita e que pode te ajudar muito nesse processo. Outra ferramenta que pode te ajudar muito no seu dia a dia na faculdade é o Trello. Então, o que você pode fazer com o Trello? Você pode colocar todas as tarefas da faculdade, colocar datas dentro de cada card, colocar lembretes, marcar pessoas. Então, vamos supor que você tem um trabalho em grupo da faculdade para fazer. Você pode criar um quadro daquele trabalho e convidar pessoas para participar nele e colocar tal tarefa é para tal pessoa, e aí vocês vão controlando melhor esse trabalho. É uma boa alternativa também. Uma coisa que é importante você definir é um lugar que você vai anotar as suas coisas e coisas importantes da faculdade. Por que que eu digo isso? Porque é muito comum que na hora da aula você fale, putz, isso é importante, eu quero ver depois. E aí você anota no fichário, depois você anota no papel, e depois você anota no planner, e não centraliza tudo num lugar só. É interessante que você tenha um lugar só para isso. Eu uso muito o Notion, então no Notion eu tenho lá uma pasta para faculdade. E aí, por exemplo, quando tem alguma matéria que brilha meus olhos, eu escrevo lá, né? Então, um tema que eu gosto muito, eu vou escrevendo lá. Por quê? Porque daqui a um tempo, quando eu estiver próxima de me formar, eu já sei algumas áreas de interesse, eu já sei algumas coisas que fizeram com que eu gostasse bastante e lá estão minhas anotações. Eu não vou ficar pensando, putz, eu tinha gostado de uma coisa, só que eu não sei aonde eu escrevi. Então pensem, antes mesmo de começar a estudar, ou se você já começou, pensa agora, onde você pode escrever essas coisas que são importantes para que você consulte rapidamente depois. E isso é para a vida, tá? Muita gente usa o grupo do WhatsApp consigo mesma, grupo com amigas, e-mail, enfim, usam várias ferramentas. O ideal é que você tenha uma só para que você não perca essas informações. Bom, até agora eu tinha falado de coisas mais macro, né? O planejamento das matérias, ferramentas que podem te ajudar a fazer trabalhos da faculdade, a fazer as tarefas. Mas agora eu gostaria que você pensasse quanto tempo você tem por dia para estudar. E é aqui uma coisa importante. Você só vai conseguir definir
isso de maneira mais real e mais palpável se você já tiver uma boa gestão de tempo na sua vida. Ai, Cá, não tenho, não sei nem por onde começar. Pega um papel e comece a escrever tudo que você tem de maneira geral, né, normalmente no seu dia, para que você consiga ter uma visão mais real de como é seu dia. Porque qual é o perigo aqui? Se você não tem uma boa gestão de tempo, pode ser que você fale que você quer estudar 3 horas por dia e você não tem esse tempo para estudar, e aí depois você vai ficar frustrada e se sentindo sobrecarregada. Então, como a ideia não é essa, não é isso que a gente não quer que você fique sobrecarregada, é interessante que você perceba como é seu dia e aí sim defina quanto tempo você tem para estudar. Uma técnica muito conhecida, principalmente pelos concurseiros, é a técnica Pomodoro. E o que seria essa técnica? Nada mais é do que você ficar um bloco de tempo focada em uma tarefa e depois um bloco de tempo de descanso. Isso pode te ajudar muito nos momentos em que você está querendo procrastinar e que você precisa fazer alguma coisa muito importante e você está com a cabeça nas nuvens. Então, como que você vai fazer isso? Vamos supor que você precisa estudar psicanálise, e aí você definiu que essa vai ser a sua tarefa do momento. Você vai colocar um cronômetro de 25 minutos e ficar totalmente focada naquela tarefa. Desligar o WhatsApp, desligar a notificação, avisar para as pessoas que moram com você que você está muito ocupada e fazer aquela tarefa durante 25 minutos. Depois, você pausa 5 minutos. E atenção, nessa pausa, você não olha para o WhatsApp, não olha para o Instagram. E por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai para o Instagram e para o WhatsApp, é muito comum que a gente fique muito tempo e que o tempo passe e a gente não repara. Então, usa essa pausa de 5 minutos para levantar, esticar as pernas, tomar uma água, fazer algo que não vai te demandar tanto tempo assim. E aí, depois desses 5 minutos, você volta e faz mais 25 minutos. Você faz isso durante 4 blocos de tempo de 25 minutos. E depois você pode tirar um descanso maior de 15 minutos, por exemplo. Bom, por mais simples que essa técnica possa parecer, ela pode te ajudar muito e te convido a testar e depois você me fala se não deu resultado por aí. Na faculdade, você vai conhecer muitas pessoas e vai ter que fazer parte de muitos grupos para fazer os trabalhos da faculdade. E eu sei que esse tema, às vezes, é meio traumático para muitas pessoas, principalmente se você já fez uma faculdade. Mas agora, use essa experiência da outra faculdade para entender as pessoas que podem ser mais participativas, para ver os grupos que você pode participar e que você pode se dar bem nesse grupo. É importante que você esteja perto de pessoas que te ajudem, que dividam as tarefas. E por que que eu estou falando isso no episódio de organização? Para que você não deixe tudo em cima de você e tudo nas suas costas. Então, esteja com pessoas participativas. Se você perceber que não é o caso e que você não está conseguindo delegar para outras pessoas, que você está fazendo tudo. Perceba se não é também um problema seu, obviamente, mas saia do grupo e vá atrás de pessoas que realmente estejam interessadas em fazer um pouco, cada um faz um pouco a sua parte, enfim. É importante isso para uma boa gestão de tempo, por mais que não pareça que tenha a ver diretamente, tem sim, porque você vai precisar aprender a delegar algumas coisas. Bom, para a gente ir caminhando agora para o final desse episódio, eu gostaria que você refletisse aí qual que é o seu modo de aprendizado. Você aprende mais assistindo, você aprende mais ouvindo, você aprende mais escrevendo, enfim. Como que isso é para você? É legal que você faça testes e que vá vendo o que funciona para você, para que você faça mais vezes o que funciona para você. Então, por exemplo, eu já percebi que se eu anotar, eu gravo mais aquela informação. E eu já percebi também que professores que usam o quadro mais do que o próprio slide, quando faz mapa mental e tal, eu consigo gravar mais aquela informação. E isso é importante para quê? Para que eu anote as coisas, para que eu não deixe de anotar.
porque eu sei que aquela anotação vai fazer sentido para mim depois. Vá fazendo esses testes no dia a dia, na faculdade, porque aí com o tempo você vai perceber como que você aprende e vai te facilitar muito no seu dia a dia. Como eu falei no começo do episódio, você vai precisar de muita paciência e muita determinação para conseguir continuar nesse caminho da faculdade. Mas lembre-se do seu porquê. E o que eu quero dizer com o porquê? Por que você está fazendo essa faculdade? Por que você escolheu fazer esse curso? Eu, na minha faculdade de psicologia, para mim é muito claro. Tem dias que eu, não estou afim de ir para aquela aula é chata, mas aí eu lembro de tudo que eu quero construir, eu lembro do porquê eu quero fazer a faculdade que eu estou fazendo. Isso me conecta com algo, isso me conecta a fazer o que eu preciso fazer. Então tenha esse porquê bem claro na sua cabeça, porque eu tenho certeza também que isso vai te guiar para que você consiga seguir nesse caminho, para que esse projeto dê certo. E espero que aqui as orientações que eu dei para você faça com que você não se sinta tão sobrecarregada, faça com que essa jornada seja mais leve e que você veja nesse projeto a construção dos seus sonhos. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada. Parabéns por ter essa decisão de estar nessa jornada. Então, muito obrigada por estar aqui. Não esqueça de compartilhar esse episódio, curtir aqui nosso canal e muito obrigada. Beijos e até mais.